Bem-vindo você de casa, você que está assistindo o nosso futebol. Esse é mais um Nossa Resenha, nosso programa semanal, em que a gente sempre traz um entrevistado e que ele é a pauta do programa para a gente saber tudo o que aconteceu. Ora, com esse jogador, com esse dirigente, com esse ex-jogador, com esse cara que está aí tramitando pelo futebol. E o Nossa Resenha de hoje é com um ex-jogador brasileiro, campeão da Bundesliga, artilheiro da Bundesliga, que tem histórias interessantíssimas em times brasileiros de Série C, de Série B, que jogou na China, jogou na Áustria, jogou no Nordeste, jogou no Sul, jogou no Sudeste. E sem fazer muito mais suspense, a gente vai receber hoje aqui o Ailton. O Ailton é basicamente conhecido por tudo que fez no Werder Bremen, mas ele vai contar pra gente também como é que foi ir para outro clube grande do norte da Alemanha, se teve algum problema, se não teve, se foi xingado na rua. E Ailton, eu sou o Felipe Rolim, estou aqui com o Elisson Silva, e eu queria agradecer a você em nome de todo mundo aqui do nosso futebol, porque é muito bacana ter você aqui com a gente, Ailton. Obrigado por ter esse espacinho na sua agenda para a gente bater um papo sobre a sua vida e a sua carreira. Eu que agradeço, é um prazer poder falar um pouco da minha vida, do futebol alemão, já que a minha passagem aqui foi muito positiva. Então, para mim é um prazer, uma honra, e vamos bater um papo legal aí para a gente falar um pouco de futebol. Também, as perguntas que vocês fizerem para mim eu vou responder sem questionar nenhuma, então estamos aí. Maravilha, já jogou responsabilidade, Elisson. Ele não vai questionar a pergunta, ele vai responder. Eu estou aqui com o Elisson Silva, conterrâneo do Ailton. Elisson, prazer de você estar aqui com a gente E também. aí, paraibano, tudo bom? Exatamente. Pode começar, Elisson. Prazer falar com você, Rolim, principalmente com o Ailton, né, meu conterrâneo, que saiu de Mogeiro, interior da Paraíba, cidadezinha pequenininha, para se tornar uma das figuras mais importantes de um dos maiores campeonatos de futebol do planeta, né? E eu já começo perguntando ao Ailton se, quando você era menininho, começando a bater bola ali, certamente na terra batida lá em Mogeiro, você imaginava que algum dia você se tornaria esse personagem tão importante que você é dentro do futebol alemão? Olha, na verdade não, né? A gente, quando nasce e mora no interior tão pequeno como era Mogeiro na época, né? Então a gente não tem essa fantasia de um dia ser um jogador profissional. A gente joga futebol porque ama jogar futebol lá no interior, nas ruas de Mogeiro, nos campos de Mogeiro, com meus amigos. Mas era aquele futebol que era para a gente se divertir, né? Era o futebol de rua que a gente falava naquela época. E eu joguei vários campeonatos amador, mas nunca imaginei chegar a ser um dos grandes jogadores do futebol. Ailton, no seu início de carreira, vamos começar pelo começo, você já tem aí um grande salto geográfico, né? Você vai para uma outra cidade do interior, mas vai para o sul, que é comida diferente, clima diferente, jeito de falar diferente. Como é que é essa sua primeira grande partida aí, onde você vai para o Ipiranga, né, que a gente viu na Série C aqui no nosso futebol esse ano também? Como é que foi sua adaptação? Sua primeira adaptação de muitas que a gente vai falar aqui. Aí é Alemanha no Brasil. Para nós nordestinos, cara, é um choque grande também, né? Mesmo sendo dentro do nosso país, Erechim foi uma cidade que me recebeu muito bem, mas o frio era intenso. E, claro, é uma diferença de comunicação, né? A gente no Nordeste tem uma maneira de falar, no Sul tem outra. O futebol muito físico também, então foi uma, uma, uma mudança assim que eu senti bastante nos primeiros 2 meses. Eu acho que eu estava no banco aí, não consegui encaixar ainda na, 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 no sistema do futebol gaúcho, né? Então, de alguns jogos eu ficar no banco e depois, aos poucos, eu fui me adaptando e consegui me tornar
artilheiro do Campeonato Gaúcho daquela época pelo Ipiranga de Erechim. Ailton, você teve uma passagem também, né, pelo Internacional, mas acho que já li entrevistas e você falando da importância do Guarani na sua carreira, né, que foi lá que você brilhou em 96, naquela excelente campanha na primeira fase do Brasileiro, até rumar para a Europa, né? E como é que foi a sua história lá em Campinas, né? O Guarani que também é um clube muito importante do Brasil, que foi que realmente lhe abriu as portas para que você decolasse ainda mais na sua carreira. Justamente, eu tive depois uma passagem no Inter, onde eu joguei o Brasileiro de 95, com Goicoechea, Gamarra, Branco, Caico, Leandro. Então a gente tinha um time muito bom. O Abel Braga era o treinador. Mas quando o Abel saiu do Inter, aí eu perdi um pouco do espaço no Inter e depois eu fui emprestado ao Santa Cruz, pela Parmalat, na época. Mas para disputar o Campeonato Pernambucano, as finais do Campeonato Pernambucano, e logo fui jogar o Brasileiro de 96 pelo Guarani. Fiz uma bela campanha com o inesquecível Carlos Alberto Silva, e com certeza o Guarani foi um clube que me abriu as portas para o meu conhecimento a nível internacional. E aí você vai para o Tigres. E aí você faz Tigres, Werder Bremen, Tigres, e aí vai direto para o Werder Bremen e fica lá 5 temporadas. O seu começo do Werder Bremen, olha, também tem uma mudança de técnico, mas dessa vez ele é favorável para você, né? Quando sai o Magaf e vem o Thomas Schaff para tomar conta do time. Voltando um pouquinho aí, foi uma situação até interessante, porque na época o treinador do Werder Bremen tinha ido a São Paulo assistir um jogo de... não me lembro o time, que ele estava observando um atacante. E o Guarani a gente jogava contra esse time, que eu não me lembro agora, e eu arrebentei no jogo, joguei muito bem. E aí o treinador do Werder Bremen passou a se interessar mais por mim. Mas o Guarani já tinha palavreado com o Tigre do México para fazer essa transferência. E quando eu fui ao México, em 98, na verdade, o Werder Bremen seguiu insistindo na minha contratação. E 8 meses depois, eles conseguiram minha contratação através do Tigre e eu fui para Bremen. E também um momento muito difícil, uma mudança radical, né? A Alemanha, país muito frio, a língua muito difícil, o futebol totalmente diferente daquele que eu estava acostumado a jogar. E eu cheguei com um treinador que me queria bastante e uma semana, o meu primeiro jogo, no caso, na minha estreia, eu fiz um gol e na outra semana ele foi mandado embora. E aí chegou o Magath, Felix Magath, que realmente esse aí, vou te falar, foi um inferno na minha vida lá na Alemanha. O cara simplesmente não gostou de mim, da minha maneira, da minha maneira de jogar, de comportar, da minha estrutura de corpo. Então foi um cara que não me deu espaço nenhum na época, foi muito difícil, passei quase 6 meses numa situação muito, muito, muito delicada, sem jogar, treinando bastante, sem ambiente nenhum, e foi um período muito difícil para mim, mas graças a Deus depois chegou o Thomas Schaff, e com a vinda do Cláudio Pizarro também, o peruano, e a vinda do Júlio César também assinou um contrato com o Werder, e aí ficou nós 3, e aí o ambiente melhorou bastante para mim, eu comecei a me motivar, e daí comecei a jogar futebol e mostrei para eles que aquela imagem do Ailton, eles estavam completamente equivocados. E nesse momento mais difícil, Ailton, de ser um cara que é do Nordeste do Brasil, chega na Alemanha, uma cultura diferente, língua diferente, você pensou em algum momento que você não daria certo e que deveria trilhar outros rumos para a sua carreira? Ou você sabia, confiava no seu potencial de dar essa volta por cima com outro treinador? Eu sempre sonho, quando eu me tornei jogador profissional, chegar à Europa, né? Eu sempre, quando eu estava no Inter, estava no Guarani, eu sempre
pensava em um dia jogar na Europa. E quando eu tive essa oportunidade de ir para o Werder Bremen, e que esses primeiros meses foram difíceis, e eu tive proposta do Brasil para voltar, tive proposta do México também para voltar, mas naquela época o meu contrato era um contrato que os clubes achavam um contrato alto e me pagar minha transferência, queria que eu fosse por empréstimo na época, sem custo nenhum, e o Werder não queria isso, o Werder queria que eu fosse definitivamente. E aí a situação ficou muito complicada para negociar. Então eu coloquei na cabeça que eu tinha que reverter essa situação e eu tinha que me segurar firme, estruturalmente, psicologicamente, principalmente forte, para poder superar todos aqueles desafios, aquelas dificuldades. E quando eu tive a oportunidade, eu coloquei na minha cabeça, dizendo, eu tenho condições, tenho potencial e vou mostrar para eles quem é realmente o Ailton. Então isso foi um ponto fundamental para mim reverter toda a situação daquela época aqui na Alemanha. Ailton, a Bundesliga ela faz bastante material histórico dos times e aí a gente acaba revivendo algumas passagens suas dentro de campo e também alguns causos fora de campo. Em um deles, o Valérien Ismaël, francês, jogou com você. Ele falava que o Thomas Schaff sabia ter o grupo, agradar o grupo. E aí ele dá um exemplo dizendo, não, se um jogador queria comer batata frita, o Thomas Schaff deixava comer batata frita. E parecia que ele estava dizendo isso para você. Era você a história da batata frita? E como é que era a comida da Alemanha? Era só a batata ou você comia o resto também? Olha, eu fui um jogador, na minha época, eu nunca fui assim, muito disciplinado em termos de alimentação, né? Eu, como nordestino, eu sempre queria comer tudo que via pela frente. Na Alemanha, aqui, os jogadores tinham uma disciplina muito melhor do que a minha, né? Aquela água com gás, não tomava Coca-Cola, sempre aquela salada. Mas, na verdade, eu fui bem sincero para você, eu não me adaptei muito à comida alemã, esse tempo que eu fiquei na Alemanha. Então, eu pedia algo diferente, às vezes pedia, como você falou, o Ismael falou, uma batata com um filé, um ovo frito por cima. Então, os caras falavam, porra, por que só o Ailton que come isso aí? Aí o Thomas Schaaf sempre olhava para o lado, como se não estivesse entendendo nada, porque ele sabia que aquela minha maneira de se comportar era a minha maneira, isso já era a minha cultura, e às vezes ele não queria me pressionar muito para que não me tirasse um pouco aí a alegria, talvez essa motivação que eu tinha dentro de campo quando eu entrava, de decidir os jogos. Então, eles foram aceitando a minha maneira e o meu comportamento aos poucos. Então, realmente o Thomas Schaaf fez a diferença naquela época, porque ele começou a entender cada jogador, de cada cultura, né? O francês, o brasileiro, o turco. Então, foi um treinador que ele conseguiu controlar o grupo durante a temporada, não teve estresse, não teve discussão. Aí eu chegava às vezes 2 dias atrasado, ele falava, o Ailton precisa um pouco mais de sol, precisa um pouco mais do calor do Brasil. Então a gente sempre teve uma boa comunicação e quando ele precisou de mim nos jogos que ele estava sendo pressionado, vários jogos antes da gente ser campeão alemão, na temporada 2000, 2001, 2002, sempre teve um momento difícil para ele, e ele chegava para mim antes do jogo e falava, hoje eu preciso de você mais do que nunca. Aí eu falava sempre para ele, pode contar comigo, hoje eu vou decidir o jogo. E às vezes acontecia, né? Claro, o time jogava bem, mas eu decidi o jogo para ele. Então a gente teve uma amizade, a gente teve um convívio muito bom. Eu nunca mais tive nenhum convívio com nenhum treinador igual ao Thomas Schaaf, e por isso que realmente o tempo que eu fiquei com ele no Werder Bremen funcionou muito bem. Essa sua época na Alemanha, né, esse seu começo estrondoso aí no Werder Bremen, também você era contemporâneo de um cara que é seu conterrâneo também, né, que era o Marcelinho Paraíba, que também brilhava
no Hertha Berlim. E aí havia alguma conversa, alguma relação de vocês dois, uma troca de um pacote de cuscuz por outro ali, um feijãozinho verde? Ou vocês não tinham muita proximidade não, apesar de serem ali de uma região próxima aqui na Paraíba? Eu ligava pro Marcelo e falava, Marcelo, eu trouxe do Brasil uma cachaça, vem pra cá. Não, mas eu tive uma convivência muito boa com o Marcelo. Eu sempre, pô, é que eu tinha um meia muito bom, que era o francês Micu, João Micu, um cara muito bom, um dos melhores meia que passou na Bundesliga. Mas eu sempre dava uma cutucada no Werder para trazer o Marcelo, né? E o Werder sempre falava, não, o Marcelo é um jogador muito caro, o Hertha não vai liberar tal. Mas a gente teve sempre vários contatos aqui, vários encontros em Berlim, e quando a gente jogava contra, depois do jogo eu ficava no vestiário do Hertha, conversando com ele quase uma hora, ele vinha para o meu também. Mas o Marcelo foi um grande jogador no Hertha, claro que o Ailton sempre deu umas pancadazinhas nele, mas, mas ele foi um grande parceiro aqui também, e é meu amigo até hoje, a gente tem contato ainda. Hoje ele é evangélico e a gente sempre troca algumas mensagens de vez em quando. Gente boa. Boa. E tá bem de pedido, né? Porque volta e meia eu peço cachaça pro Ellison também. Não é só você e o Marcelinho. A Paraíba manda bem nisso. O Ellison tá na Paraíba, tô no Rio eu vou de contar uma Janeiro. história. Eu vou contar uma história que tem engraçada. A história do Ailton na Alemanha é impressionante. Tem coisas que vocês vão ficar impressionados. Uma vez eu levei pro vestiário uma cachaça chamada Volúpia. Acho que o Silva conhece. Boa. Aí botei a cachaça eu coloquei a cachaça em cima da mesa lá no vestiário do Werder. E os caras falaram, Ailton, o que é isso aí? Eu digo, isso aí é uma motivação para os treinos, é como um energético. Aí, aí o primeiro jogador que foi tomar essa cachaça foi um canadense. O primeiro jogador que foi tomar essa cachaça foi um canadense chamado Paul Stateri, meu amigaço, meu companheiro de quarto. Foi, tomou a cachaça e foi dar uma de durão, né? Não fez nada de... Aí os caras perguntaram, e aí, pô? Aí falou, pode tomar, porra, pode tomar que a cachaça é boa. Aí foi muito divertido. Aí os caras falaram, porra, traz tequila, gente, porque na época conhecia tequila, né? A famosa tequila mexicana, e a cachaça era mais desconhecida. E quando eles perguntavam o nome, eu falei, Volúpia, motivação pro treino, que tava frio pra caramba, né? Então a gente dava essa motivação pros caras. Eu ia fazer outra pergunta e acabou na cachaça. Mas tô vendo que você tá com a camisa do Werder, Ailton. Aí eu vou te fazer duas perguntas. Uma, se você acompanha o time, como é que você tá vendo o Werder Bremen hoje. E outra, você falou do Marcelinho no Hertha. O Hertha tá na segunda divisão, aliás, Hertha, Schalke, Hamburgo, e a segunda divisão alemã, até pela quantidade de título de camisa tradicional. Temporada passada ela quebrou recorde de público, de audiência, de tudo. Como é que você está vendo hoje, né, essa questão da Alemanha? O Bayern não foi campeão ano passado. Está um pouco mais equilibrado o futebol na Alemanha? Como é que está o Werder no meio disso tudo? Ó, eu vou falar, é uma Bundesliga diferente da minha época, né? Eu acho que na minha época tinha mais qualidades, mais técnica, tinha mais jogadores que decidia os jogos. Dos anos para cá, com esse domínio do Bayern de Munique e as equipes que jogava do meio da tabela para baixo um pouco, elas foram perdendo qualidade dentro do elenco. Então, eu acho que a Bundesliga diminuiu um pouco o tático, a qualidade de alguns jogadores que chegaram na Bundesliga, não deram o resultado esperado. E a questão da segunda divisão, cara, é uma coisa impressionante. Você vê um estádio como o Schalke, o Hamburgo, o Hannover, o Nürnberg, o Düsseldorf,
são estádios de primeira divisão. E você vê esse jogo da segunda super lotado. É uma coisa impressionante a segunda divisão aqui na Alemanha. Eu joguei no Schalke, joguei no Hamburgo. Eu sei o peso desses clubes, o peso dessas camisas na Bundesliga. E hoje ver eles na segunda divisão, na verdade, com toda sinceridade, dói demais para mim, porque são clubes que não merecem estar na segunda divisão pela tradição que tem, pela camisa que tem. Eu joguei vários jogos com esses times, sei que era difícil jogar. E hoje ver esses times na segunda divisão, o Hamburgo já está há quase 5 anos na segunda divisão. O Schalke passa pelo momento mudado, está em último na tabela, se eu não me engano. Então, cara, para mim dói porque eu joguei nesses clubes. Eu sei a força que tem esses clubes, né? Então, realmente, para o espectador, para a televisão, para a mídia, é fundamental ter esses times na segunda divisão, porque valoriza a segunda divisão. E a primeira perde muito porque esses clubes tradicionais não estão na primeira divisão. Então, é uma coisa assim que você vê, mas você não... É como vou te falar, cara, eu não vejo Schalke, Hamburgo, Hannover, esses times de segunda divisão, porque são times que sempre jogou na primeira, né? Claro, você não vai fazendo mal contratações, mal trabalho, e pesa, e você paga pelo preço, o erro, você paga pelo erro que você comete. Então, tá difícil para esses clubes retornarem, porque a segunda divisão não é fácil de jogar, e realmente, por um lado é muito bom, para o outro lado eu acho que esses times deveriam voltar. Ailton, a gente falou você e Marcelinho, né, eram destaques da Bundesliga, né, simultaneamente ali no começo dos anos 2000. É uma época que tinham mais brasileiros, né, jogando o campeonato alemão. O Elber, que é ídolo histórico também, né, do Bayern de Munique. A gente teve o próprio Diego Ribas chegando depois que você chegou e também sendo um jogador importante do Werder Bremen. E hoje a gente não tem tantos brasileiros se destacando ou até se transferindo mesmo para jogar na Bundesliga, né? Grafite, exatamente. Você acha que houve algum problema de formação? O futebol brasileiro parou no tempo, ou o futebol alemão não aceita mais jogadores brasileiros? Como é que você vê esse problema, se é um problema que não tenhamos tantos jogadores brasileiros disputando uma das principais ligas do mundo? Olha, primeiramente que o futebol brasileiro está pagando muito bem, né? Eu acho que os jogadores vê o lado financeiro. E se você for ver a diferença entre jogar na Alemanha e jogar no Brasil, em termos financeiramente, não tem muita diferença hoje, né? Você vê jogadores ganhando aí salários realmente muito bons e está jogando no Brasil. E o futebol alemão, eu acho que eles deram, os times do futebol alemão, eu acho que deram uma parada em termos de jogador brasileiro. Em termos que jogador brasileiro, para eles, sempre são caros, são meio complicados, tem a fase de adaptação, então eles preferem os jogadores asiáticos cresceram muito no mercado do futebol alemão, que são jogadores mais disciplinados, correm mais, aquela coisa toda. Mas a técnica não tem mais no futebol alemão como tinha antes. Então eu acho que as equipes deveriam repensar outra vez, tentar trazer mais latino, mais brasileiro, para dar uma melhorada na parte de tática, na qualidade técnica. Eu vejo alguns jogos, acompanho praticamente todos os jogos do Werder quando ele joga em casa, e realmente os jogos, às vezes, que você vê que falta muita qualidade nos jogadores, então fica, como a gente fala na Alemanha, Langweile, né? Aquele jogo chato, aquele jogo sem emoção. Então eu acho que são duas coisas que aconteceu. O mundo asiático pagando muito bem, muito alto. O Brasil melhorou bastante em termos financeiramente, então isso afastou um pouco vários jogadores brasileiros, ou até latino mesmo, vindo para o futebol alemão. E você sabe, né, no futebol tem aquela... Primeiro é o business, depois a gente vê a outra parte. Então os empresários acham que aqui vai ganhar mais, e o jogador vai se adaptar melhor. Enfim, existem várias coisas que você tem que aprofundar em toda essa situação, mas eu acho que a parte financeira, principalmente no Brasil, fez com que os jogadores ficassem mais e optassem mais para jogar no Brasil. Você falou do Brasil,
Ô Ailton, você acompanha o futebol brasileiro? Se acompanha os times em que você jogou? Você tem algum time do coração que você acompanha? Como é que é o seu olhar para o futebol brasileiro? Olha, eu quando tenho a oportunidade, eu sempre escolho alguns jogos para ver, né? Digamos Palmeiras, Botafogo, Fluminense. Sou torcedor do Fluminense e eu vi agora os melhores momentos, praticamente o resumo do jogo Palmeiras e Corinthians. É, eu acompanho, não sempre, mas acompanho quando eu tenho uma oportunidade, né? E é sempre bom acompanhar o futebol brasileiro. Eu estou um pouco triste, não estou triste pela situação do Guarani, né? O Guarani é um time que está no meu coração, um time que marcou na minha vida e hoje está numa situação meio complicada, né? Na segunda divisão. E o Inter também eu acompanho, claro, o Fluminense são os times que eu mais gosto de acompanhar. E às vezes eu acompanho o Guarani na segunda divisão, que está numa situação muito complicada. Se eu tivesse pelo menos 10 anos a menos, eu ia lá para resolver o problema. Mas como eu não tenho, então já fica mais difícil ainda. Ailton, no seu auge, né, ali no começo dos anos 2000 no Werder Bremen, você tinha uma concorrência pesada entre atacantes brasileiros, né? Ali 2003, 2004, por exemplo, tinha Ronaldo, tinha Amoroso, tinha muito jogador muito bom que vestia a camisa da amarelinha. Você acha que deveria ter tido alguma oportunidade de ter vestido a camisa da seleção brasileira? Você fica uma ponta de frustração tendo vivido uma fase tão absurda e não ter sido convocado para jogar pelo Brasil? A- com toda a sinceridade do mundo, sim, cara. Eu fui um dos jogadores nesse termo de seleção brasileira, porque teve a Copa América em 2004, não foi? Na Argentina ou Uruguai, não sei. Foi isso? E naquela época o Marcelo Bordon, lembra dele? O Marcelo Bordon jogou no Stuttgart. Sim. Sim. E Marcelo foi convocado. Marcelo estava para ser convocado para essa Copa América. E Marcelo tinha me comentado: ó, eu acho que nós dois vamos para a Copa América. Eu falei: pô, vai ser beleza, pelo menos a gente fica no mesmo quarto junto. E a gente até brincou com isso aí, eu me lembro na época. Cara, você ser artilheiro, melhor jogador, campeão alemão da Copa da Alemanha, ser o primeiro estrangeiro a ganhar o título de melhor jogador do ano no futebol alemão, que naquela época era um futebol bem disputado, e você não ter a oportunidade na seleção nem de estar aí no grupo, cara, é uma coisa que me deixou bastante triste, revoltado não, porque eu estava muito feliz com o que eu tinha feito aqui na Alemanha, mas me deixou bastante triste, porque naquela época, com toda a sinceridade do mundo, eu acho que eu merecia estar naquele grupo que foi para a Copa América lá na Argentina, ou foi no Uruguai, não sei, não me lembro, que Adriano fez aquele gol lá no finalzinho. Então, e outra também, podia ter sido convocado para algum amistoso e tal, pelo menos para analisar, ver, né? Acho que o jogador brasileiro, o jogador de seleção brasileira tem que ser convocado naquele momento que ele está no top. Claro, você tira alguns jogadores né, que não são normal, como Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, aí você fica quieto, mas os outros você tem que dizer assim, pô, cara, eu merecia também estar ali, né? Mas realmente, a seleção brasileira, existe muitas coisas, a gente fica sabendo pelo meio do futebol e fica muito triste, mas passou, não aconteceu, fiquei muito triste, mas eu sou um cara realizado, sou feliz pelo que eu fiz aqui na Alemanha. Essa Copa América foi em 2004, né? Foi no Peru e o Brasil não jogou nem com a seleção principal, né? Os atacantes eram o Adriano e o Luiz Fabiano, os dois em começo de carreira, né? E o Ailton acabou não sendo convocado e surgiu nessa época, Ailton, uma conversa, e aí você pode confirmar pra gente ou não, que você poderia ter se naturalizado como jogador do Catar para jogar pela seleção do Catar. Teve essa conversa mesmo? Aí foi só dólar aí, não teve mais nada do que isso. Na verdade, quando um empresário me procurou, disse: olha, eu tenho um convite para fazer para você. Eu falei: qual é? A gente tem que ir, acho que eu não me engano, Doha, no Catar. Eu falei: pô, o que é que eu vou fazer lá? Não, o Sheik lá quer conhecer você e quer falar com você e quer te fazer uma proposta.
Eu falei, no meio do campeonato, eu estou no Werder Bremen, você acha que eu vou pro Catar agora? Você tá louco, né? Ele falou assim, não, mas não tem nada a ver com o campeonato de Catar, não, é outra coisa. Aí o cara não quis me falar. Aí eu falei, tudo bem, se eles bancarem toda a minha viagem e me dar um presente, eu vou. aí, aí a gente foi, viajamos para lá e chegando lá era a seleção do Catar, que queria, no caso, que eu, o Dedé do Dortmund, você lembra o Dedé do Dortmund? O Dedé Sim. jogou no Dortmund? Pronto, eu, o Dedé, eu acho que o irmão do Dedé também estava, tinha um jogador italiano, acho que era 4 a 5 jogadores, que queria se naturalizar no país do Catar para participar da seleção e jogar as eliminatórias da Copa. Como eu não tinha chance nenhuma na seleção brasileira, e a parte financeira era muito boa, eu falei, claro, por que não? Já estou com 30, 31, não vou mais para a seleção brasileira mesmo, então eu vou aproveitar essa oportunidade. E deixamos tudo bem acertado. Tudo acertado. Eu viajei de volta para Bremen e um mês depois, ou poucas semanas depois, a FIFA ficou sabendo e fez um bloqueio que não podia uma seleção estar contratando jogadores que não tinha vínculo nenhum com o país, aquela coisa toda de FIFA, né? Que envolveu o presidente, eu acho que Beckenbauer também na época se manifestou. E, enfim, eu sei que não deu em nada, mas no final das contas eu recebi um belo presente e ficou tudo bem. Ailton, você falou aí da questão da técnica, né? Falou de seleção brasileira. Teve um desabafo há pouco tempo do Luca Toni, ex-centroavante, né? Também era da sua posição, dele conversando com o Pepe Guardiola, que viralizou no mundo inteiro. Ele irritado, né? Mas enfim, em tom de brincadeira, dizendo: Pepe, você estragou o futebol. Eu fiquei 4 anos sem arrumar time. Não querem mais centroavante, querem falso 9. E hoje a gente vê uma seleção alemã voltando a ter jogadores com cara de 9 mesmo, né? Füllkrug, Kleindienst, um Davi nem tanto, sai um pouco mais da área, mas depois de um tempo de jogadores menores ali na frente, Havertz, Götze, o Schürrle também, menorzinho, o Miller também não dá para dizer que é um centroavante, sai pra caramba da área, mas eu queria que você olhasse, já que você acompanha o futebol brasileiro, para a seleção brasileira. A gente está com uma dificuldade, né, daquele 9 com cara de 9 dentro da área. Tem algum jogador hoje no futebol brasileiro que você olha e fala, pô, esse é parecido comigo, rompe, disputa com zagueiro, vai para finalizar? Como é que você vê essa questão do centroavante? Cara, essa pergunta foi bastante difícil. Falar dessa situação hoje no futebol brasileiro. A gente sempre jogou com 9, né? Uma referência, né? Ronaldo, Romário, Careca, Luiz Fabiano. E você hoje não vê esses caras mais, né? Você vê um futebol como falso 9. Você vê aí o Pedro, né, do Flamengo, que é aquele 9 que é realmente do futebol de antigo. Mas hoje um jogador que eu te digo assim, parece um pouco com Ailton, ou que aqueles cara forte, que tem uma potência, uma explosão no futebol brasileiro, cara. Eu tinha o Endrick, né? O nome do Palmeiras, que está no Real Madrid. Endrick, né? Isso. Esse tem parece um pouco, aquela arrancada dele, que aquela perna esquerda é forte. Eu acho que aquele ali parece um pouco ainda, né? Mas a gente tem que se adaptar ao futebol. O futebol hoje é isso aí. Você não vai ver mais aquele centroavante grandão. Vão ver poucos na área. Então você tem que se adaptar. Hoje você vê uma Espanha foi jogar com o Morata na Euro, e o Morata estava totalmente perdido, entendeu? No meu ponto de vista, ele ficou totalmente perdido. Então você vai jogar com o Niklas Kufurt na Alemanha, ele fica um pouco meio perdido, porque os caras, os meia hoje são mais habilidosos, são mais rápidos, gosta de 1-2. Então é meio complicado hoje para a seleção brasileira, né? Hoje temos um jogador que no meu ponto de vista, tem essas características minhas, que é o Hulk, que já está numa idade já um pouco além daquilo que a gente está imaginando para uma Copa do Mundo, mas
termos de seleção, temos que pensar bastante, porque está difícil, porque o Vinícius Júnior não é o centroavante, o Rodrigo também não é centroavante, então a gente tem que ver como é que a gente vai se adaptar mais rápido ainda a esse futebol moderno que já não joga mais que aquele 9, né? Bom, Ailton, você tem uma história muito grande, né, no Werder Bremen, tanto que é embaixador do clube, né, mas você também vestiu outras camisas na Alemanha. E como foi a experiência de vestir outras camisas da Alemanha depois da sua relação com o Werder Bremen? Como era sua chegada nos lugares e principalmente como era que o torcedor do Werder Bremen reagia com você vestindo outras camisas? E aí, Ailton, principalmente aqui, pegando um gancho na pergunta do Ellison, como é que foi para Hamburgo, né, que é um outro polo de futebol do norte da Alemanha, e pelo menos hoje a gente vê que a torcida do Werder ela é muito amiga da torcida do São Paulo, né, que é o rival do Hamburgo. Não, claro, essa é a mesma coisa de Fla-Flu no Rio, Palmeiras e Corinthians em São Paulo, Hamburgo e Werder Bremen, aqui do norte da Alemanha, é a rivalidade maior que tem, né? Então, voltando um pouquinho atrás, quando eu fui para o Schalke, foi uma decisão muito difícil, porque na época a gente estava praticamente no meio do campeonato, então eu estava para renovar meu contrato e conversei com o Werder, não chegamos a nenhum acordo e eu precisava definir, porque se eu me machucasse naquela época sem contrato, ia ficar meio complicado para mim, né? E eu falei para o Werder, digo, olha, vocês precisam decidir logo, porque eu não quero jogar mais 6 meses pensando num contrato que não vai chegar. E se eu me machucar, como é que fica? E aí o Werder ficou naquela, a gente não sabe onde é que a gente vai ficar no campeonato, se vai seguir dessa maneira, se vamos cair um pouco na tabela e o contrato seu vai ser alto. E aí o alemão sempre tem esse cuidado em formar um contrato com o jogador. Ele só faz dentro das condições dele. Se não tiver nas condições dele, ele não faz esse contrato. Então, meu contrato, na época, era um contrato para o Werder Bremen alto, que o Werder Bremen não tinha a segurança que ia jogar uma Champions League, né? Não tinha aquela segurança que ia ser campeão alemão. Então, nesse meio termo aí, veio o Schalke 04, com as condições financeiras muito melhor do que o Werder, e um patrocinador muito forte. E quando eles me procuraram e me apresentaram o projeto do Schalke para a próxima temporada, com vários jogadores que vinham chegando, eu achei interessante, né? Eu digo, pô, um projeto interessante. Então eu vou decidir aqui, porque senão, amanhã ou depois, não sei o que pode acontecer, mas com um aperto no coração, eu estava em casa, né? Eu me sentia em casa no Werder. E eu sabia que aquele clube ali, aquele grupo de jogadores ia me manter daquela forma. E eu ia sempre estar brigando pela artilharia do campeonato, porque eu estava bem entrosado com os jogadores. E foi uma decisão muito difícil. Eu conversei bastante com a minha esposa, conversei bastante com o meu empresário, e a gente decidiu. O projeto do Schalke era um projeto interessante. Como foi, né? Quando eu fui para o Schalke, um ano que eu fiquei no Schalke, eu fui vice-artilheiro, fui campeão da UI Cup, fui artilheiro, e a gente chegou à final da Copa da Alemanha, né? Eu consegui tudo, ou seja, tudo vice no Schalke, né? Fantástica. Foi uma temporada também muito boa que eu fiz no Schalke, mas foi uma decisão muito difícil. Agora, mais difícil ainda foi aceitar a proposta do Hamburgo. Isso que foi mais difícil ainda. Por que foi tão difícil aceitar a proposta do Hamburgo? Eu tenho aqui algumas suspeitas. Ellison Silva aqui com a gente também na bancada, e você acompanha aqui mais esse bloco do Nossa Resenha. Ailton, a gente acabou o primeiro bloco com você dizendo que foi difícil aceitar a proposta do Hamburgo. Como é que era a sua relação com a torcida do Werder e como é que ficou depois que você foi para o outro clube grande do norte da Alemanha? Olha, quando eu estava no Istambul, lá no Besiktas, e eu teve um desentendimento com o treinador, já não tinha mais espaço, e aí eu queria voltar para a Bundesliga. Só que na época o Werder tinha um time que estava bem montado, o time do Werder, né? Tinha vários atacantes bons na época. E o Werder
tinha falado para mim, Ailton, se você vir, você vai ficar no banco, não tem como, vai ficar um clima meio ruim, você vai querer jogar, você tem uma mentalidade diferente, aí vai começar a pressionar, então não vai ficar um clima legal, eu acho. Então eu aceitei, eu entendi e de repente me surge o Hamburgo. Eu falei, caramba, o Hamburgo, velho. Aí minha primeira resposta foi não. Eu falei, não vou esperar outra coisa. Na verdade, não tinha chegado ainda. E eu estava naquela situação que tinha que decidir rápido, porque senão, né, o Hamburgo também ia buscar outro atacante. E quando eu pensei assim, disse, cara, eu vou voltar para a Alemanha, eu vou voltar para a Bundesliga, para o Hamburgo, também que é um time tradicional da Alemanha, mas é o rival número 1 do Werder. Cara, quando eu dei a notícia, cara, os torcedores do Werder ficaram chocados e ficaram muito tristes, na verdade. Mas eles entenderam, né? Que eu dei uma entrevista dizendo o porquê e tal. Mas o momento mais difícil, cara, foi quando eu fui jogar contra o Werder, o último jogo, que o Hamburgo precisava de um empate e o Werder precisava vencer o jogo para chegar na Champions League, na fase diretamente, passar direto, sem jogar a repescagem. E esse jogo foi em Hamburgo. E a gente perdeu de 2-1, o Hamburgo perdeu de 2-1, e eu perdi um gol cara a cara com o goleiro. Coloquei a bola por cima. E quando eu acabei de finalizar, que não aconteceu, a torcida do Hamburgo calou, deu aquele choque na torcida do Hamburgo, e a torcida do Werder começou a gritar meu nome. Ailton, oh, Ailton, oh. Cara, isso aí me deixou, o jogo depois acabou para mim, eu caí de produção e realmente foi muito difícil. E depois que acabou o jogo, o Hamburgo não classificou para a Champions, o Werder classificou e a torcida começou a me amar cada vez mais, porque se eu tivesse feito o gol, o Hamburgo tinha passado. Como eu não fiz o gol, o Werder passou. Então, quer dizer, o Ailton ainda é nosso, o Ailton ainda é do Werder Bremen, né? Então, foi uma coisa impressionante, cara. Coisa que Deus escreve. Você tem que ser o ídolo você é o ídolo desse clube e vai ficar. Não tem como. E foi o que aconteceu. Depois a torcida esqueceu e hoje, graças a Deus, eu tenho um carinho e um respeito. Sou embaixador do clube aqui na Alemanha. Aonde eu vou, os torcedores me tratam muito bem. E, claro, para mim foi fantástico eu passar essa experiência também no Hamburgo e ver e sentir o amor que o Werder Bremen, a torcida do Werder Bremen tem por mim. Então isso foi, realmente, para mim, foi gratificante, porque o amor foi tão grande, mesmo eu tendo vestido a camisa do Hamburgo, eles continuaram me amando e me têm como um grande ídolo, um dos melhores atacantes da história do Werder, então para mim é gratificante demais. O Werder fez um jogo de despedida para você, né? 10 anos depois da sua temporada histórica pelo clube. Mais de 40 mil pessoas no estádio, né? Indo se despedir do grande ídolo. Como é que foi essa sensação para você de estar com o estádio vazio, o estádio lotado, entupido de gente para se despedir de um ídolo? Rapaz, quando eu fiquei 10 anos fora, é muito tempo, né? Então, quando a empresa me procurou para fazer esse jogo, eu falei, cara, não vai dar certo. Passei muito tempo já, a torcida já está vivendo outros momentos, e passaram outros jogadores aqui também, então acho que não vai dar certo. Os caras falaram, vai dar certo, você aqui é querido. Você entrou no... Porque o Torsten Frings, o volante do Werder, fez uma despedida, e eu participei da despedida dele. E os três mais aplaudidos no estádio foi Thomas Schaff, eu e o Frings, que era o dono do jogo. Então os caras falaram, cara, se eles aplaudiram você daquele jeito, imagina você fazendo um jogo. E aí eu disse, tá bom, vocês conversam com o clube, se o clube aceitar, tá bem, beleza, o risco é todo de vocês aí, vocês preparam tudo, eu sou só o anfitrião da festa. E quando a gente lançou o jogo oficial, né, abrimos as vendas dos ingressos, tinha vendido 8 mil ingressos já, em 2 dias. Então, cara, em 2 dias, 8 mil ingressos foi vendido. Eu digo, pô, peraí, então a gente vai lotar esse negócio aí. Porque era
foi de Copa, da Copa do Mundo no Brasil, né? Então foi em setembro, né? E quando acabou a Copa no Brasil, os ingressos já estavam tudo vendido, então foi um dia maravilhoso, sol bonito, 41, quase 42 mil pessoas no estádio. Cara, foi impressionante, uma coisa impressionante. Eu me arrepio até hoje em falar desse momento. E eu nem gosto de ver, quando eu vejo, começo a chorar, porque realmente é uma coisa para ficar marcada no coração de qualquer jogador que tem uma despedida como eu tive aqui no Werder. O jogador gosta de palco, né? Tem que tá sempre lotado, sempre cheio, para poder ter a Pô, é torcida ali gostoso, né? alimentando, né? É, Poxa, vamos dar um ó, salto aqui. na minha época, Fala. se tivesse a pandemia, eu falava pro clube, rescinde meu contrato, não vou jogar não. Foi uma experiência Pô, diferente para todo mundo. jogar sem público, cara. Eu fui a um jogo do cara, só tinha eu lá, pô. Então, Ailton, pulando aqui um pouquinho da sua vida em Bremen para falar um pouquinho do que aconteceu em 2009. 2009, final de 2008, começo de 2009, você está em Altach, na Áustria, ali quase Liechtenstein, quase Suíça. Você dá um pulo em Campina Grande e depois você vai jogar na China, vai jogar lá no interior da China, lá em Chongqing. Mas eu queria parar no meio da viagem, ali no meio do caminho. Você joga na Paraíba, né? No estado onde você nasceu, e você tem ali a oportunidade de jogar um clássico dos maiorais. Como é que foi, dentro de tudo que você fez na sua carreira, jogar um Campinense 13, Ailton? Olha, eu tive a oportunidade de jogar vários clássicos assim que me marcou. O Grenal, Santa Cruz e Sport, Monterrey e Tigres, que também é um clássico muito forte lá na e o Werder contra o Hamburgo. E quando eu voltei para Paraíba, meu pai me pediu para eu voltar, disse, meu filho, joga aqui na Paraíba, para ficar mais perto, para a gente poder ver e tal. Aí o Campinense tinha conseguido o acesso à segunda divisão, e aí me fizeram uma proposta e eu aceitei, porque era Campina Grande, perto de casa. E quando me tocou esse clássico, cara, foi fantástico, né? Participar de mais um clássico na minha carreira, Campinense e 13, rivalidade enorme na Paraíba, amigão lotado, então foi fantástico jogar esse clássico de muita tradição no futebol paraibano. Você lembra quanto foi? Rapaz, se eu não me engano, a gente perdeu o clássico, eu acho. E a gente perdeu, eu acho. Não sei se perdemos de 1-0 ou foi. Não sei, não me lembro mais não. Eu sei que a emoção foi tão grande que eu esqueci até do resultado na época. Quem toma um empate no fim acha que perdeu, né, Ellison? É verdade, foi 1-1 Tá vendo esse tu? jogo. O gol no finalzinho ali do Geraldo. Verdade. É. Ah, verdade. Foi isso mesmo. Mas é o típico jogo de clássico, né? Você nunca pode dormir, nunca pode vacilar. Clássico é Sem, clássico. sem dúvida nenhuma, uma das grandes rivalidades do Brasil. Uma loucura Campina Grande em dia de clássico dos maiorais. Ailton, você fez uma amizade lá na Verdade. Alemanha, né? Com um cara que acabou ficando muito querido aqui no Brasil, mesmo jogando na Alemanha de 2014, né? A Alemanha do 7-1, que foi o Podolski, né? Inclusive, ele já deu entrevistas falando que você era um tipo de alemão diferente, né? Como é a sua relação com ele? Como é que surgiu essa amizade aí de vocês dois? Aquele é o alemão brasileiro, né, que a gente fala aqui na Alemanha. Adoro o Brasil, um cara fantástico, muito brincalhão. Estou sempre nos eventos dele, todo ano em janeiro a gente faz um evento lá perto de Colônia, aqueles futebol rápido, uma Rally Tournia, um jogo que ele faz lá, benefício, ou seja, um jogo para ajudar as pessoas aí, extinção de caridade. Um cara fantástico, um cara gente boa demais, me dou muito bem com ele. E eu falo, né? Ele fala que eu sou o alemão diferente, ele é o brasileiro, ele é o diferente. Então a gente tem uma bela amizade, gente boa demais.
Ailton, nossa resenha chegando aqui já na parte final dele, e o nossa resenha que ficou grande, né? Porque foi um barato bater papo contigo. Vamos para aquelas perguntinhas rápidas agora, que o Ailton nem pensa. Quando ele vê, ele já respondeu, eu vou em uma aqui, o Ellison vai em outra, para a gente dar aquele ritmo final aqui. Qual foi Vambora. o seu pior marcador? Aquele que você olhava e falava, caramba, esse cara vai me marcar hoje. Lúcio. Quem foi o seu melhor companheiro de ataque? Cara, pergunta difícil. Eu tenho dois. Posso falar os dois? Pode. O Ivan Klasnit, que jogou comigo em 2004, e o Cláudio Pizarro também, que jogou comigo em 2000 e 2001. O gol mais bonito que você fez, Ailton? Contra o Bayer, o jogo do título da Bundesliga. Parece que a Esse gente tem mostra. imagem, inclusive, né? Olha lá. Ele marcou no Oliver Kahn, inclusive, né? Lembrou mais uma vez melhor de do brasileiro. mundo aí. É. O alemãozão Conta aí pra gente. ficou só vendo o navio. Conta aí pra gente como foi a emoção desse jogo, Ailton. Cara, esse jogo foi um jogo, a final, né? Tipo uma final, a gente tinha que ganhar do Bayer para ser campeão. O Bayer fez a maior fofocagem durante a semana, provocando a gente. E a gente entrou muito, muito forte, entrou sem medo nenhum, entramos no Bayer. Tivemos essa sorte aí do goleiro Oliver Kahn falhar, mas depois a gente dominou o jogo. O primeiro tempo foi dominação do Werder. Fizemos 3 gols e colocamos aí água na cerveja do Bayer, né? Com o laço do francês aí, Miku. E depois aí o Hugo Blitz, né? O gordinho aqui jogou realmente a água. Depois o gordinho jogou a água final no chopp do Bayer, né? Então esse jogo aí, cara, foi importantíssimo. Aí um contra-ataque, a gente matava os jogos no contra-ataque. O contra-ataque nosso era mortal, cara. Quando a gente pegava um contra-ataque, dificilmente a gente errava. E aí tudo deu certo. Graças a Deus. E o Kahn diante de brasileiro sempre levando a pior, né, Ailton? A canhotinha aí Não tem como, afiada. Né? Tem como, cara. Isso aí. Se o melhor do mundo não conseguiu, imagina os outros. E teve muito chopp sem água depois do jogo? Pô, zoou pra caramba, zoou demais. Zoou bastante, zoou o que a gente podia zoar mesmo. Porque foi uma temporada espetacular, um jogo muito difícil. Se a gente perde o jogo pro Bayer, ficava só 3 pontos de diferença. E o Bayer na reta final cresce muito. E a gente não podia dar essa oportunidade para eles, não. A gente entrou com a mentalidade de terminar o campeonato ali, naquele jogo. Porque depois o Bayer ia crescer cada vez mais. Muito bacana, Ailton. Olha, e é com essas imagens aí do Ailton campeão, do Ailton artilheiro, do Ailton metendo gol no Oliver Kahn. Ailton daqui a pouco vai levantar a Master Challenge também. Vai se tornar campeão da Bundesliga. Não, foi realmente uma temporada inesquecível e, claro, vai ficar marcada para mim até pro resto da minha vida. E não é fácil, não é fácil você se tornar aqui na Alemanha. Não é fácil você se tornar aqui na Alemanha, no Werder Bremen, que era um time, até naquela época, meio de tabela, time que sempre chegava no meio da tabela e ali estacionava. E eu consegui no clube a glória, juntamente com meus companheiros, claro, me tornando aí um dos jogadores principais do futebol alemão. Cara, eu ganhei 4 títulos na temporada. Melhor jogador, artilheiro, campeão alemão, campeão da Copa da Alemanha, fui chuteira de prata. Assim, cara, eu ganhei tudo que um jogador podia ganhar no futebol alemão. Então hoje eu sou um cara realizado, porque se você for analisar, nenhum latino conseguiu
4 títulos numa temporada na Bundesliga, né? Nenhum. O Grafite conseguiu 3, o Giovanni Elber conseguiu 3, mas eu consegui 4, porque eu me tornei o primeiro estrangeiro a ganhar o jogador do ano na Alemanha. E, cara, não é fácil. E no Werder Bremen, né? Naquela época era o Werder Bremen, que ninguém acreditava nele, que ninguém achava que ia chegar à Champions League, o Werder podia chegar aonde chegou e revelar um artilheiro do campeonato, naquela época, o Werder era também difícil. Mas graças a Deus consegui. E eu tenho aqui, cara, até você me dá espaço, com todas essas conquistas minhas, com toda essa moral que eu tenho aqui na Alemanha, graças a Deus, e eu também consegui lançar meu livro aqui. Opa! Está aqui o livro Ailton, Contos de Fada. Então eu vou mandar para vocês aí uns exemplares. Deixa eu ver, para cá, né? Para cá, deixa eu ver. Aqui é. Então é um livro bacana, conta muito da minha história, conta muito dos momentos difíceis, momentos bons. Então aqui tá, e aqui atrás tem aí as 2 taças. Então é muito gratificante poder lançar um livro também, contar a minha história. E está sendo bem vendido, graças a Deus. Foi lançado agora no dia 2 de novembro, nas bancas. E no site do Werder também está vendendo. Então, para gratificante poder também lançar esse livro, que eu vou tentar fazer a tradução para o português, para levar para Paraíba, para vender também na minha região. Enfim, tem que desfrutar esses momentos que ainda estão muito, muito verde ainda, né? Graças a Deus. E eu quero aproveitar esse momento ainda para poder fazer vários lançamentos, poder usar todas essas conquistas minhas da melhor maneira possível. Só tô com uma dúvida, Ailton. Como é que você vai traduzir para o português para o pessoal entender com o seu apelido, o Kugelblitz? Ah, cara, eu vou ter que... muitos anos de Alemanha, mas tem algumas coisas que não dá para traduzir ainda não, velho. Não é meio complicado. Mas o Kugelblitz, resumindo, é aquele cometa, né? Aquela bola de fogo que passa aí de vez em quando aí no céu, que ninguém vê. Então o Ailton era isso na Bundesliga, né? Quando o zagueiro procurava, eu já estava comemorando o gol. Você viu o cara passar, meu? Muito bom. Tem uma vez que um zagueiro do Bochum comentou por que eu fazia tanto gol no Bochum. Quando eu jogava contra o Bochum, ele falou: eu não consigo acompanhar ele, eu não consigo vê-lo. Quando eu penso, ele já está na frente, é uma coisa impressionante. Então, e porque ele é gordo, imagina se ele não fosse gordo. Mas foi bem legal a minha temporada aqui, foi bem legal. Maravilha. Ailton, um setzinho aqui só de pergunta rápida aqui sobre outros jogadores, só para você se posicionar aí. Uma brincadeira, né? Não precisa ser ao pode pé da fazer, letra. pode vir. Eu vou falar um nome aqui, o Ellison vai falando o outro e a gente vai vendo como é que o Ailton se via em campo. Ailton, quem jogou mais, você ou o Kevin Kurani? Ailton, pô, claro. Ailton ou Mário Gomes? Ailton. Ailton ou França, outro jogador brasileiro que teve sucesso na Alemanha? Páreo duro, viu, bicho? Na Alemanha, Ailton. Ailton ou Paulo Guerreiro? Ailton. Ailton ou o Everton, que fez carreira no Borussia Dortmund? Ailton. Bem longe. Essa é mais difícil. Ailton ou Elber? Elber. Giovanni Elber, outro também que é embaixador hoje na Alemanha. Agora eu vou te perguntar sobre um alemão que nem fez muita carreira na Alemanha. Ailton ou Klinsmann? Ailton ou Klinsmann? Ih, caramba. Klinsmann, vou respeitá-lo. Ailton ou Marcelinho Paraíba no duelo de paraibanos? Eu vou respeitar bastante o Marcelinho. Para mim foi um dos melhores jogadores do futebol paraibano.
melhor do que Hulk, melhor do que Ailton, a aba na Alemanha, Ailton. Boa! Ailton ou outro centroavante que também foi campeão alemão, fazendo gol bonito no Bayern e por um time verde. Sabe de que eu tô falando, né? Páreo duro, velho. Páreo duro. Aí vamos dar um empate, né? Ailton e Grafite empatados. Ailton. Eu devo a ele um cavalo ainda. Pô, o negão me cobra toda hora. O Ailton é criador de cavalo aqui em Mogeiro, né? Eu tenho áreas, tenho pista de vaquejada e tudo. Pô, eu falei, se o Grafite fizer 28 gols, eu dou a ele um boi e um cavalo. O cara fez 28 gols. Tô devendo um cavalo pro cara, mano. Sensacional. Seguindo aqui a nossa lista, Ailton ou Podolski? Pô. Eu vou dar uma moralzinha pro Lucas Podolski. Boa. Ailton ou outro jogador também que apareceu no Guarani e do Guarani foi pro mundo. Ailton Amoroso. Amoroso. Pra gente fechar, foi campeão também, Thomas Miller. Não. Aí Ailton disparado. Com todo respeito ao Thomas Miller, mas, pô, não, Ailton. Cara, eu fiz coisa no Werder Bremen, pô. Jogar no Bayern é fácil, pô. Ailton, cara, não tem como não te agradecer demais, cara. Fora tudo que você traz de informação de Bundesliga, de tudo por onde você passou, por onde você jogou. Cara, você ainda deve cavalo, você deu cachaça pra canadense. Cara, isso é sensacional, Ailton. Cara, as portas do nosso futebol estão abertas, sabe? A gente está sempre fazendo o jogo do Werder Bremen. Hamburgo, infelizmente, não está na primeira divisão. O Duisburg e o Schalke também não. Mas, cara, você querendo voltar, a porta está aberta. Liga pro Welison, o Welison te liga. Vamos! E eu queria te agradecer demais o tempo que você teve aqui com a gente. Foi Quando precisar, aqui muito proveitoso. Quando vocês precisarem de alguma opinião, de algum jogo do Werder, quiser que eu comente, a gente faz esse comentário aí, ou algum jogo da Bundesliga. Estou aberto, a porta das minhas casas, meu celular vocês têm aí, o Paraibano tem aí. E para mim é um prazer sempre estar em comunicação aí com as redes sociais, com a mídia no Brasil, já que a gente mora aqui. Eu vou contar, Dinho, se você me dá um minuto, eu vou contar o que o Ailton aprontou na temporada. Eu estava no meu quarto, meia-noite e 30, na véspera do jogo, eu pedi um clube sanduíche e uma Coca-Cola, imagina só, 00:30. E quando tocaram na porta do meu quarto, quando eu fui abrir, adivinha quem estava com a bandeja esperando? O treinador, Thomas Schaaf. Ele não acreditou. Ele falou, você pediu esse lanche 00:30? Eu falei, eu tô com fome, cara, treina. Eu tô com fome, eu preciso comer, senão amanhã eu não consigo jogar. Ficou assim, cara, como é que você vai jogar amanhã se você come um clube sanduíche com a Coca-Cola? Falei, não se preocupa, amanhã você vai ver. Aí jogamos no sábado, aí eu fiz 2 gols. Aí quando acabou o jogo, ele no vestiário, ele bateu no meu ombro e falou, Zé Gut, né? Muito bom. Aí eu falei, obrigado. Na próxima semana eu vou pedir 2 clubes sanduíche. Para finalizar, eu mudei essa mentalidade aqui, cara. Eu mudei essa mentalidade. Eu era diferente. Muito bom, Ailton. Mas valeu, galera. Foi um prazer mesmo. Muito bom. Obrigado demais por você estar aqui com a gente na bancada. Bom demais estar com 2 paraibanos arretados aqui com a gente. Nossa resenha fica por aqui. E a gente com certeza vai ter o Ailton na programação, porque ele já se convidou e a gente já aceitou. Se Deus quiser. Tamo junto.
Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Eu vou mandar a camisa. Eu vou mandar a camisa do Verda pra vocês aí ainda. Opa! Valeu, valeu. Demais, Valeu. Muito obrigado mesmo. Sensacional. Tamo junto. Obrigadão, amigo. Valeu.